Questão 83. Analise a figura que ilustra parte de uma planilha em edição no Calc e responda. A fórmula, tem a fórmula aí, caso digitado em uma célula disponível desta mesma planilha, retornará como resultado o valor? Bom, vale lembrar aqui que o circunflexo significa elevar a, né? É para expoente. Então significa A1 elevado ao valor de A3. Quando você escreve em planilha de cálculo 3 ao cubo, você tem que escrever assim, ó, igual 3 elevado a 3. Você pode lembrar que esse circunflexo é uma seta falando que esse 3 vai subir, tá? Ou que esse circunflexo é um telhado e o outro 3 estará em cima do telhado, tá bom? É uma brincadeira que eu faço aí com a turma para não esquecer. E lembrando que você não multiplica direto não, colabora comigo, né? Não é 3 vezes 3 não, significa quantas vezes esse número vai ser multiplicado por ele mesmo, né? Então é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, ok? Bom, retornando à nossa planilha, esse tipo de questão, você tem que tomar cuidado que, por mais simples que ela seja, ela possui ali umas pegadinhas. Vou voltar aqui para o Calc e vamos pegar aqui, eu deixei aqui a questão para que eu não tenha que ficar digitando o tempo todo. Nós temos aqui, ó, na célula B9, a nossa alternativa lá. Então, o que nós temos que fazer? Menos A1. Vou traduzir aqui, ó. Menos A1. Menos, o valor de A1 é 1, né? Então, menos, posso colocar o mais aqui só para lembrar que o 1 ali é positivo, ok? Marcelo, eu posso iniciar uma fórmula com o sinal de negativo? Posso. Quando você coloca, ao invés do igual, coloca só o negativo, você está iniciando com o menos ali. Então tem que tomar cuidado que você está falando menos o valor do A1, ok? Eu não preciso colocar o igual, o Calc vai colocar para mim. Então vou colocar igual está lá na nossa questão, ó, menos, aí vem o valor de A1. O que tem A1? O número 1. Então vamos colocar aqui o valor dele, ó, mais 1. Aqui vem o mais da fórmula. O B1 tem o quê? Menos 4. Então é mais menos 4. Aí vem o mais aqui da fórmula, mais. O C1 tem o quê? O C1 tem 5, então mais 5. Estou colocando esse mais só para facilitar o raciocínio. Aí vem o menos da fórmula, menos. O B2 tem o quê? Tem menos 5, então menos 5, né? Aí vem o valor de A1, mais o que tem A1? 1. Então vamos colocar mais 1. Elevado a quanto? A3. O que tem A3? O 3. Então, elevado a, que posso colocar só o 3, ok? Agora, nós vamos fazer a nossa fórmula. Vou escrever aqui embaixo, ó. Menos com mais, dá menos. Então, menos 1, mais com menos, dá menos. Menos 4, mais com mais dá mais 5. Menos com menos dá mais 5. Mais com mais é mais 1. Elevado a 3. Opa, eu tenho que elevar isso aqui primeiro. Então, 1 elevado a 3. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 mesmo, né? Então, já coloquei aqui, ó. Então, ficou menos 5 mais 5, a gente pode aqui simplificar, tira, ficou 5 mais 1, 6. Se eu não errei o cálculo, será esse o nosso resultado aqui na planilha. Então, ao pedir para resolver, está lá. Realmente deu 6. Coloquei aí, pausa o vídeo, anota o que tiver que anotar. Próxima questão. Questão 84. Analise a figura que ilustra parte de uma planilha em edição no Calc. A fórmula, caso digitado em uma célula disponível dessa mesma planilha, retornará? Bom, eu vou explicar aqui a função E. Eu já deixei aqui também para facilitar a nossa vida. A função E igual E. Posso digitar em maiúsculo ou minúsculo, o cálculo não é case sensitive, eu só tenho que colocar a acentuação gráfica quando ela existe, lembra disso? Então, igual E, abro parênteses. A primeira coisa que você informa são dois critérios. A função E exige que você informe dois critérios, um e o outro, vai testar um e o outro. Como que funciona isso? É muito simples. Por exemplo, 4 diferente de 5, lembrando que esse sinal de menor, maior que significa diferente de, é menor, maior, não é igual, se não é igual é diferente, né? Então é menor ou maior, não é igual, menor, maior, então é diferente. Então o símbolo de diferente é este aqui em planilha de cálculo.
Imagine a situação, 4 diferente de 5, ponto e vírgula, 5 diferente de 6. A função e vai retornar verdadeiro se os dois critérios forem verdadeiros. 4 é diferente de 5? Verdadeiro. E 5 é diferente de 6? Verdadeiro. Ao pressionar o Enter, perdão, só fazer uma configuração aqui. Ele vai dar, pera aí só um minuto, voltar a configuração aqui. Tudo bem, isso faz parte, tá? Vamos colocar aqui formato de numérico geral. É porque eu já usei essas células. Vou explicar o que aconteceu aqui, porque não custa, tá bom? Imagine que eu coloco aqui 3%. Tá vendo aqui? Vamos pintar essa célula de amarelo para a gente não perdê-lo. 3%. Depois que eu deleto na célula, ela já foi formatada como porcentagem. Se eu venho aqui e digito qualquer número, ele já estará em porcentagem. Vocês entenderam? Então, eu vou pegar uma célula que não tem nenhuma formatação, certamente não foi utilizada, e vou aplicar o estilo dela nas outras células aqui. Eu posso fazer de outra forma, tá? Mas eu vou selecionar uma célula que ainda não foi usada, vou pegar aqui o botão clonar, a ferramenta clonar formatação, e vou pedir para formatar essas células aqui, para que também não tenha nenhuma formatação aplicada diretamente a ela. Agora eu vou fazer de novo, ó, igual e, abro parênteses, 4 diferente de 5, ponto e vírgula, 5 diferente de 6, os dois são verdadeiros, ele vai retornar verdadeiro. Se um dos dois ou os dois forem falsos, ele vai retornar falso. Por exemplo, 4 é maior que 5? Não é. Então esse aqui deu falso. Esse aqui é verdadeiro, mas esse aqui deu falso. Então se um já der falso, a função retorna falso. Se os dois forem falsos, a função retorna falso. Tá bom? Então o e exige que um e outro, é tipo raciocínio lógico, um e outro sejam verdadeiros para retornar verdadeiro. Caso contrário, vai retornar falso. Bom, vamos retornar aqui na nossa questão. O valor de A1 é diferente de A2? Sim, verdadeiro. O valor de B1 é diferente de B2? Sim, B1 é diferente de B2. Então, retornou verdadeiro para os dois? Retornou. Então, a nossa fórmula vai retornar verdadeiro. Alternativa C. Está aí. Eu coloquei mais uma, agora com ou, na questão 85, para, lógico, tirar todas as dúvidas. Vamos fazer aqui com ou, utilizando o mesmo raciocínio da questão anterior? Se ao invés de e for ou, 4 é maior que 5? Falso. Mas e o 5 é diferente de 6? Aí essa é verdadeira, essa aqui é falsa. Se uma ou outra for verdadeira, retorna verdadeiro. Se um ou outro, ou os dois também, mas se um ou outro for verdadeiro, retorna verdadeiro. Então aqui é falso, né? Na primeira parte é falso. 4 não é maior que 5, mas 5 é diferente de 6. Então pelo menos um é verdadeiro, retorna verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, 4 menor que 5, verdadeiro. 5 é diferente de 6, verdadeiro. Retorna verdadeiro. Aqui tanto faz. Por exemplo, aqui o primeiro é verdadeiro e o outro é falso. Não interessa a ordem. Se um for verdadeiro, retorna verdadeiro. Só vai retornar falso se os dois forem falsos. 4 é igual a 5, falso. 5 é igual a 6, falso. Entenderam? Então, nessa situação, A1 é menor ou igual a A2? É menor. Ok. Então, essa é verdadeira. B1 é menor ou igual a B2? Não, é maior, né? Cuidado. Menos 4 é maior que menos 5, tá bom? Mas como o primeiro critério já foi estabelecido, eu não precisaria nem fazer o outro. Na sua prova, se você olhou o primeiro já deu, não precisa, vai perder tempo fazer o outro para quê? Passa para outra questão, meu filho. Responde aí, pronto. Então, A1 é menor ou igual a 2? É. Pronto, já daria verdadeiro. Entendeu? Mesmo que o segundo critério seja falso, o que interessa é o primeiro, que já tinha dado verdadeiro. Questão 85, letra C. Questão 86. Questão 86. Ciente de que a figura ilustra parte da barra de tarefas do Windows 10,
no momento da execução do programa seguinte, do procedimento seguinte, responda. Em uma planilha de edição no Calc, a fórmula igual agora, abre e fecha parênteses, retornará o valor? A função agora retorna a data e a hora atuais. Esse abre e fecha parênteses significa a palavra atual. Por exemplo, igual, estou aqui numa planilha do Calc, igual agora, abre e fecha parênteses. A cerquilha apareceu porque a coluna está estreita. Eu vou dar um duplo clique aqui na divisão das duas colunas, A e B. Pronto, está aqui, 2 do 8, 15 e 42, ok? Eu vou dar um outro exemplo desse abre e fecha parênteses. A função hoje. Você não pergunta quantas horas são hoje, você pergunta que dia é hoje. A função hoje retorna a data. Uma outra função que utiliza o abre e fecha parênteses, a função π. A função π retorna o valor do π, né, da matemática, 3,14. E vai dar até mais casas decimais aqui, ó. Você pode diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais. Aqui estão os botões para adicionar e remover casas. Então eu tenho aqui o botão excluir casa decimal. Posso ir excluindo casa decimal até virar o famoso 3,14. E existem outras funções que utilizam o abre e fecha parênteses, a função aleatório,